promete briga com o Schumacher. Felipe Massa se estar tranquilo, mas que vai fazer uma corrida dentro da característica dele. Felipe Massa vai para cima também, sem se preocupar em poupar o carro no início da corrida. O Bernoulli quer apenas fazer uma corrida de recuperação. Será que o Montoya, saindo de sexto, vai partir para cima? Vai dar show? Quem vai levar melhor da McLaren? David Coulthard com experiência, o Raikkonen que está estreando. Sempre a briga de Ferraris, de Williams e de McLaren. Aí vão os carros. Choveu muito pela manhã, o warm-up foi feito com pista molhada. E com pista molhada, você está vendo que o Frentzen fica parado, o Bernoulli também. Os dois carros da Arrows ficam parados ali no grid. Não saíram para a volta de aquecimento e volta de apresentação. No warm-up hoje pela manhã, Schumacher foi o mais rápido, 1:41.509. Barrichello foi o segundo, 1:42.891. O Coulthard foi o terceiro, o Ralf Schumacher foi o quarto, o Raikkonen foi o quinto e o Felipe Massa foi o sexto mais rápido no warm-up. Hoje pela manhã, Bernoulli foi o 21º. Muita expectativa pela estreia de Felipe Massa, muita expectativa pelo que possa acontecer no duelo de Rubens Barrichello e Schumacher. Aí os carros da Arrows ficam parados, tem problemas. Os outros vão contornando retas e curvas do circuito de Albert Park. E a Fórmula 1 começa já prometendo muitas emoções em 2002. Reginaldo Leme. Bom dia e boa noite ao mesmo tempo aí, amigo da Globo. Nós estamos iniciando mais uma temporada, 53ª da história da Fórmula 1. Você vê os dois carros da Arrows ali, os mecânicos correndo para tirar da posição aí, porque do jeito que estaria, deixar na grama não adianta, não daria para largar. Então vão para o box, depois tentar arrumar, tentar largar do box, onde me parece que não há a menor possibilidade. O Frentzen até já ameaçou sair do carro. Depois de correr por equipes grandes, ele está vendo o que é correr por uma Arrows. Os dois carros sem conseguir largar. Mas vamos para uma corrida em que o Rubinho consegue uma pole position. Claro que o Schumacher está mordido com isso. A pista está seca e o Schumacher vai querer dominar a corrida, porque se o Rubinho andar na frente o tempo todo, vai depender de uma ordem da equipe, e sabe lá o que a equipe vai fazer, já que está se começando o campeonato, não é ainda uma coisa mais ou menos definida em favor de um piloto com mais pontos ou nada, os dois estão no zero. Um campeonato que tem a estreia de Felipe Massa, a melhor estreia da história de um piloto brasileiro, largando na 9ª posição, e uma corrida que promete realmente bastante. Aí Rubens Barrichello já vai ocupando a posição definitiva no grid largada, a posição de honra, pole position. Rubinho larga na pole em 2002. Felipe Massa na 9ª posição, Bernoulli vai ter que largar dos boxes. Os carros da Arrows estão colocados no box, eles só podem partir depois que o último carro no grid passar ali do ponto de saída dos boxes. Aí você vai vendo o Rubinho, ele larga da parte externa. A primeira curva é tomada à direita, a curva Alan Jones. Aí Schumacher, quem vai largar melhor, Rubinho ou Schumacher? Logo atrás do Schumacher. Vê que o Schumacher está aprontando uma largada diferente aqui. Ele vai para cima do Rubinho para abrir aqui, para fazer a curva. Ele vem disputar a tomada de curva aqui. Atrás do Schumacher está o Coulthard, atrás do Rubinho está Ralf Schumacher. Aí sobe o giro dos motores, vamos para a largada, vai começar a temporada de 2002. Rubinho e Schumacher, Rubinho larga bem, Ralf vem atrás, Rubinho fecha a porta, Ralf força, Rubinho fecha a porta de novo. E o Ralf Schumacher passou por cima dele. E aí todo mundo batendo, já sobrou para Sauber ali. Olha a Renault, já sobrou para Sauber. Você está vendo o Ralf Schumacher que veio e pegou o Rubinho por trás e os carros ficam todos parados. Uma Sauber ficou parada, não deu para definir se do Heidfeld ou do Felipe Massa. Vai ter que parar, vai ter que começar de novo. Sem dúvida nenhuma, vai ter que começar de novo a corrida. E olha só, olha o que acontece, olha o destino do Ralf aqui em Melbourne, né? No ano passado ele andou 2 quilômetros, 3 quilômetros e acabou batendo no Villeneuve em condições muito parecidas. Agora andou 300 metros. O Rubinho faz um sinal dizendo que ele tá maluco, que ficou maluco. Vamos ver, vamos acompanhar, olha só. O Rubinho vem bem, olha só o que o Ralf fez. O Rubinho fechou de um lado, fechou do outro, tomou a posição para fazer a curva. E o Ralf veio por cima dele. E aí ninguém enxergou mais nada, o Schumacher recolheu lá atrás. O Schumacher recolheu lá atrás para tentar passar. Aí a câmera acompanha o Ralf Schumacher. E aí as Sauber vieram, se envolveram também. Olha como voou o Ralf. O Schumacher vai lá por fora. Olha como decolou o Ralf Schumacher. Uma coisa absurda fez o Ralf Schumacher. Porque o Rubinho largou bem, tomou o posicionamento.
O Schumacher vem por dentro, consegue passar por dentro. Renault vai passando. Aí você vê o Massa. O Felipe Massa ali que acabou se envolvendo, porque a outra Sauber também ficou mais atrás do Heidfeld. Todo mundo bateu. Na Jaguar que veio lá da penúltima fila foi passando. Olha o que sobrou do carro da Renault. De novo, olha como veio o Ralf. E o Schumacher recolhe tudo. Veja que passou reto o Coulthard. O Montoya consegue passar. E depois as duas Sauber se envolvem ali com a Renault e com a BR de Villeneuve. E agora no carro do Ralf, olha só como ele decola, ele voa por cima do carro de Rubinho. Olha que imagem impressionante. Olha o grupo de pilotos voltando, parece correndo a pé aí. Os dois pilotos da Sauber aí. Agora o importante aí é uma coisa. O Felipe Massa e o Heidfeld vieram correndo. No acerto que eles têm, quem faz o melhor tempo, melhor posição no grid, fica com o carro reserva. Olha o Rubinho voltando correndo. Olha o Rubinho voltando correndo. Então, no caso do Felipe Massa, ele adquiriu o direito de ter o carro reserva por ter feito melhor tempo do que o Heidfeld. Então, a essa altura deve ter um carro só e deve ser para o Felipe. E deve ser para o Felipe, porque isso ficou acertado. Ele usou o carro reserva no warm-up hoje pela manhã. E tem o carro reserva até o final do treino da Malásia. Quem fizer o melhor tempo no treino da Malásia passa a ter o carro reserva para o domingo da corrida. Aí o Rubinho conversando com o Jean Todt. Restaram aí Coulthard, Trulli, Montoya, Schumacher que recolheu tudo. O Irvine, olha só o Irvine, saiu da 19ª posição para a 5ª posição. De La Rosa, Sato, Weber, Young, Villeneuve e Raikkonen. Só esses 11 conseguiram passar. Olha, Galvão, dá a impressão que o Jean Todt avisou o Rubinho que a corrida está valendo, então não teria outra largada. Mas todos os pilotos correram para o box. E esses passaram completando a primeira volta. Então ficaram 11 carros na pista. É uma coisa absurda o que aconteceu. Veja só, o Rubinho larga bem. O Ralf Schumacher é melhor. O Rubinho vem de um lado, volta para fazer a tomada e o Ralf vinha muito mais rápido. Quando o Rubinho volta na frente dele, o Ralf vinha muito mais rápido. Então a corrida está seguindo. Repare lá. Está com o safety car. E nós temos o Coulthard em primeiro, o Trulli em segundo, o Montoya em terceiro, o Schumacher em quarto, o Irvine em quinto, o De La Rosa em sexto, o Sato em sétimo, o Weber em oitavo, o Young em nono, o Villeneuve em décimo e o Raikkonen em 11º. Dos 22 carros que formavam no grid, apenas 11 continuam na corrida. O João Pedro Paes Leme está lá para ver o que vai acontecer. Os dois carros da Arrows não conseguiram largar até agora, permaneceram nos boxes. Então 11 estão na pista, mas aqueles dois são 13, 9 carros se envolveram no acidente. 9 carros acabaram ficando de fora. Isso compromete inteiramente a prova aqui. E acaba de largar um carro da Arrows agora, o de Frentzen. Imagine, na terceira volta. E Raikkonen vai para o box. E o Raikkonen vai para o box. Depois de 2 voltas completadas com bandeira amarela, o Raikkonen vai para o box. Ele também tocou alguma coisa ali, vai cuidar de alguma coisa no box. Eu confesso que imaginava que eles fossem cancelar a largada. Quem tivesse condições de pegar carro reserva, pegava carro reserva para poder largar de novo, porque compromete inteiramente a corrida. São 11 carros na pista, mais o carro do Frentzen que saiu dos boxes agora, 12 carros. O Mika Salo também parou nos boxes, então só com esses carros. O Raikkonen está nos boxes parado, o Mika Salo parou nos boxes, o Frentzen larga com 2 voltas de atraso, o Rubinho fica fora, o Felipe Massa fica fora, o Heidfeld fica fora. Vejam só, Barrichello, Ralf Schumacher, Fisichella, Felipe Massa, Heidfeld, Jason Button, Panis, todos esses estão fora da prova e o Raikkonen vai voltando agora. Veja só o que aconteceu, o que aprontou o Ralf Schumacher. A única coisa que se percebe é que ele vinha com mais velocidade que o Rubinho. Mas o Rubinho traz para a linha direita, volta para ir fazer a tomada, ele simplesmente atropelou o Rubinho e decolou. A imagem é impressionante, a câmera on-board, a câmera no carro do Ralf Schumacher, você pode ver, vamos repetir depois, como o carro decola realmente. E a corrida fica aí reduzida a 12 carros. E com a expectativa da estreia do Felipe Massa, fica frustrado depois do belíssimo trabalho que ele fez. E o Rubinho, que estava super confiante,
muito bem em todos os treinos de sexta e sábado e conquistando a pole position. Coulthard, Trulli, Montoya, Schumacher, Irvine, De La Rosa, Sato, Weber. Esses 8 estão passando aí, olha o Schumacher passando aí. Young na 9ª posição, Villeneuve em 10º, Raikkonen parou no box, o Salo parou no box e o Frentzen saiu dos boxes. De resto, todo mundo fora. O curioso é que duas das piores equipes da Fórmula 1, a Minardi e a Jaguar, estão com seus 2 carros na pista, quer dizer, em condições de fazer pontos na primeira corrida. É algum erro mesmo, tinha que ter cancelado, tinha que ter sido cancelada a largada. Agora, vai dar muita confusão porque o Ralf vai alegar, vai ter até como alegar que o Rubinho mudou de direção mais de uma vez. Quer dizer, ele foi para dentro e depois veio para fora. É na hora que o Rubinho está por dentro, que ele vem para fora outra vez, o Ralf veio com muito mais velocidade. E aí, literalmente atropelou o carro de Rubens Barrichello. Só lembrando que existe aquele acordo entre eles, depois de alguns problemas que tiveram na largada no ano retrasado, houve aquele acordo em que mudança de direção é permitida uma só. Aí você vê o Felipe Massa, esse que está rodando aí na frente, o Heidfeld estava ali atrás. E os carros vão ficando e a corrida fica reduzida nesse instante a 13 carros, a partir do momento que o Raikkonen parou nos boxes e voltou. O Mika Salo também parou nos boxes e voltou. E o Frentzen acabou largando. Agora tem um aspecto ainda sobre essa história. O Bernoldi voltando. Essa história de mudança de direção, mais de uma vez mudar a direção. Acontece que isso foi em função de dois carros mais ou menos do mesmo nível de velocidade disputando posição. Não era o caso, porque no caso da largada é completamente diferente. Você vai para dentro para defender, é claro, e depois tem que abrir para fazer a tomada. Então, na largada é uma história. Agora, defender a posição, quando você está durante a corrida, está na frente de um outro piloto atrás, você fecha a primeira vez, é permitido. Você volta para fechar de novo, é que não é permitido. O mínimo que se poderia dizer é que foi precipitado o Ralf Schumacher. O mínimo que poderia dizer é que ele exagerou. E estragou a corrida, sem dúvida nenhuma. E olha, mandaram o Bernoldi voltar correndo. Ele vinha vindo com calma, vinha vindo devagar. Aí um dos engenheiros foi até ele e mandou voltar correndo para o box. Como ele não tinha largado, ele iria largar dos boxes, ele teria que pegar o carro reserva agora, porque o Frentzen conseguiu sair com o carro dele, com o carro titular. O carro reserva era do Frentzen, mas ele conseguiu sair com o carro titular. Eles vêm para completar a 4ª volta de um total de 58 voltas. A verdade é que para 9 pilotos a corrida terminou. E o cálculo é o seguinte, para uma equipe pequena como é o caso da Arrows, são 13 carros na pista, muita corrida pela frente, todo mundo lutando por pontos. Quer dizer, você sabe que fora os 6 primeiros a pontuar, você obter uma 7ª colocação, uma 8ª colocação, no final das contas, no final do ano, vale muito para definir quais são as 10 primeiras equipes do ano. E essas 10 têm vantagens financeiras no ano seguinte. São subvencionadas pela organização do campeonato, com transporte de carros, essa coisa toda. 13 carros na pista. Barrichello, Ralf Schumacher, Fisichella, Felipe Massa, Heidfeld, Jenson Button, Panis, McNish. Todos esses estão fora da prova. E Henrique Bernoldi também. São os 9 que ficam fora da prova. Só que o Mika Salo já está uma volta atrás. E o Frentzen tem 2 voltas atrás. Não perdeu nenhuma volta o Raikkonen, porque ele parou no box. Demorou muito tempo no box, mas os carros estão rodando muito lentos. Completaram 4 voltas agora das 58 previstas para o Grande Prêmio da Austrália, a prova de abertura da temporada da Fórmula 1. E fica uma sensação de frustração muito grande, tenho certeza, para todo mundo que está curtindo a corrida no Brasil, que tinha uma expectativa da corrida de Rubens Barrichello largando na pole position, o Felipe Massa largando em 9º, e que tipo de corrida iria fazer o Bernoldi largando na 17ª posição. Vai dar muita confusão e vai dar muita discussão isso. Mas o Rubinho estava na frente, ele trouxe de um lado, ele voltou para o outro. O Ralf veio mais rápido, mas não pode passar por cima dos outros sem mais nem menos assim.
Vamos esperar para ver que horas aqui que vamos ter a relargada, que horas que o safety car vai deixar a pista. Não vai ser ainda nessa volta, porque aqui na frente dos boxes tem uma placa com o SC e uma bandeira amarela logo atrás, mostrando que o safety car permanece na pista. Lá vem o Coulthard, que herdou essa primeira posição, ele largou na quarta posição. O Montoya, que largou em sexto, pulou para terceiro, e o Ralf Schumacher, que era o Michael Schumacher, que era o segundo, caiu para a quarta posição, porque quando ele viu a lambança, ele foi lá para fora e recolheu tudo. Não quis arriscar absolutamente nada. Vamos ver, o safety car deixa a pista. Vamos para a relargada. Coulthard, Trulli, Montoya, Schumacher, Irvine, De La Rosa, Sato, Weber, Young, Villeneuve, Raikkonen, Salo e Frentzen. São esses que estão na prova. Vamos ver se o Schumacher vai partir para o ataque. Quem vai partindo para o ataque ali é Montoya. Traz o Schumacher com ele. O Montoya já vai para cima do Trulli. Mas já errou, o Montoya já ficou lá fora. Olha só, o Montoya já foi lá fora. Já errou, o Schumacher já passou. O Schumacher já ocupa a terceira posição. E já vai para cima do Trulli. Quer dizer, a vida do Schumacher ficou muito mais facilitada a essa altura. Não tem Rubinho na pista. À frente dele, o Trulli com a Renault, apesar da melhoria da Renault, não vai ser adversário para o Schumacher, ou não deve ser adversário para o Schumacher. E o Coulthard fica ali à frente. O que o Coulthard pode tentar é fugir agora, enquanto o Schumacher abre luta ali com o Jarno Trulli. São 5 voltas completadas e o Schumacher já vai para cima do Trulli. Coulthard é o primeiro. Aí a briga que vale pelo segundo lugar. O Montoya caiu para a quarta posição. E lá vem o Schumacher já ameaçando para tentar a ultrapassagem. Ameaçou colocar por dentro, veio por fora, defendeu o Trulli. Ele sai com mais ação. É uma questão de tempo para o Schumacher conseguir a ultrapassagem. São 2 pontos precisos para a ultrapassagem. No final das 2 retas que são longas, ele vem para a reta dos boxes agora. Veja como o Trulli defende. E o Schumacher vai tentar na freada lá no final da reta. Tem mais motor, já pega ali o vácuo, vai tirar. Segura o máximo que pode, tira o Schumacher, põe de lado, frita os pneus. Schumacher tentou a ultrapassagem, se completou ali o Schumacher. Permanece o Trulli na segunda posição. Olha como ele deixou para frear no limite extremo. Travou os pneus e o Trulli sustenta a segunda posição. Essa volta do Coulthard, 1:33.864, foi a melhor de todas as voltas. Também a segunda apenas valendo. São 6 voltas completadas no total de 58. O Montoya fica ali atrás observando o que acontece entre Trulli e Schumacher, e com isso o Coulthard vai fugindo à frente. É a tentativa do Coulthard. Ele fez 1:33.8, o Schumacher fez 1:35.2. Vai tentando abrir o Coulthard para colocar uma vantagem em cima de Schumacher. Lembrando a vocês, já nós vamos mostrar de novo a largada, toda a confusão, com o Ralf Schumacher atropelando a Ferrari de Rubens Barrichello, fazendo com que outros 7 participantes se envolvessem no acidente, entre eles o Felipe Massa, o companheiro dele, o Nick Heidfeld da Sauber, que estava super otimista para essa primeira corrida, acaba ficando fora. Os 3 brasileiros ficaram 2 na largada, né? O Rubinho e o Felipe Massa, e o Bernold já teve problemas com o carro, estava nos boxes e não conseguiu largar. Lá vem o Schumacher, vamos ver se agora ele consegue. Tá falando alto esse motor da Renault, hein? É um motor modificado, um V10 com um ângulo de abertura maior. Aí vem o Schumacher, agora sim para passar, botou por dentro, outra vez o Trulli voltou em cima dele. E olha o Montoya chegando. O Trulli não é brincadeira não, o Trulli é um piloto muito técnico, muito habilidoso e corajoso. Olha outra vez o Schumacher balança o bico ali na freada e com isso ficou mais pro Montoya. Olha como o Montoya veio para cima dele. O Trulli respira um pouco. Dizem que o Trulli é o piloto dessa nova geração de maior futuro que existe, um grande piloto. Está mostrando serviço aí o Trulli. Vem trazendo a Renault na segunda posição. Schumacher é o terceiro, Montoya é o quarto. 7 voltas completadas no total de 58. Você está ligando agora. O Ralf Schumacher atropelou o Rubinho na largada e 9 carros se envolveram. O Rubinho ficou fora, Felipe Massa também. E o Coulthard vai abrindo vantagem. A vantagem era de 5.939, passou a ser de 6 segundos
A vantagem de Coulthard, que é o primeiro, para Schumacher, que é o terceiro. Veja que o Schumacher já vai de novo. Será que ele vai esperar aquele mesmo ponto no final da reta dos boxes? E rende bem o carro do Trulli, que o Montoya já ficou para trás. Ainda existe sempre a possibilidade de chuva. Agora não está chovendo, mas desde sexta-feira chove, para, chove, para. Será que vai agora o Schumacher? Outra vez ele entra ali para tentar o ataque. Vê como balança lá o carro do Coulthard, que é o primeiro. Schumacher outra vez coloca de lado, desistiu, dessa vez nem tentou. Já viu que não vai ser tão fácil assim. E rodou o Trulli. Bate Trulli, estava andando no limite extremo o Trulli. Quando ele saiu da Jones para Brabham, Passou do ponto. Passou do ponto, rodou para no meio da pista. Então Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, Montoya é o terceiro. E agora são 12 carros na pista. E dos 12, só 10 estão na mesma volta. Ele vinha andando no limite extremo para resistir ali à pressão do Schumacher. Lá, perdeu a traseira, foi embora. Rodou, bateu no muro, final de corrida para o Trulli. Olha, o Bernoulli foi para a pista nesse momento, iniciou a corrida para ele. Com quantas voltas atrás? 9 voltas. Eles estão na nona volta. E aí você está vendo o Trulli como passou do ponto. Rodou, bateu. Fica fora da prova, ainda vai voltar ali para a pista. Novamente bandeira amarela em toda a pista. E safety car de novo. E vai ter que entrar o safety car, que vão ter que retirar o carro do Trulli. E não consigo entender, porque me parecia tão claro que tantos carros ali na primeira série, nas duas primeiras curvas. Então quem teria carro reserva? O Rubinho seguramente teria carro reserva. O Felipe Massa teria carro reserva. Desses que estão aí, o Fisichella teria direito a carro reserva, porque ele tem direito a um carro reserva. Então, alguns pilotos voltariam em condições de disputar a prova. Aí está o Bernoulli largando depois de 9 voltas. Conseguiram fazer funcionar o carro reserva, largou o Bernoulli dos boxes. 9 voltas completadas, safety car outra vez na pista. Coulthard é o primeiro, Schumacher é o segundo, Montoya é o terceiro, Irvine é o quarto. A Jaguar, que viveu um fim de semana terrível, de decadência total, largando com seus dois pilotos na penúltima fila, o Irvine em 19º, o De La Rosa em 20º. A essa altura o Irvine tem a quarta posição. E o De La Rosa é o 7º colocado. Eles vinham mais lá atrás e conseguiram fugir da confusão. O Raikkonen é que se recuperou muito, ele já fez ultrapassagens lá. Em cima do Weber, do Villeneuve, do De La Rosa e do Sato, já ocupa a quinta posição. Já vem na quinta posição. O Raikkonen, mesmo tendo uma parada, ele aproveitou para parar, enquanto o safety car estava na pista. 9 voltas completadas, vamos pela volta de número 10. Vamos rever toda a confusão da largada, vamos ver de novo. Vamos rodar aí para rever de novo toda essa confusão da largada. O Rubinho larga bem, veja só, o Schumacher tenta trazer para o meio, o Rubinho larga, mas o Ralf larga melhor. O Rubinho vem para a direita, quando para evitar que o Ralf vinha, e vem para a esquerda para ir buscar a tomada da curva. Só quando ele foi para a direita e veio para a esquerda, passou a ter muito mais velocidade o Ralf. Quando ele voltou à frente do Ralf, o Ralf não soube controlar aí aquela distância e a velocidade, passou por cima do Rubinho. O Rubinho saiu fazendo sinal que ele estava maluco. Isso vai dar muita confusão. Diga, João Pedro. O Ralf Schumacher acabou de dar uma entrevista agora e disse que o Rubinho se movimentou 3 vezes na frente dele e que ele não teve o que fazer no momento em que viu o carro crescendo à sua frente. Tentou frear, mas era tarde demais. E em relação à interrupção da corrida, ele disse que era contra e que a corrida devia continuar, porque isso depende dos pilotos saber o que eles podem ou não fazer na primeira curva. Eu estou aqui no box da Ferrari esperando o Rubinho. Ele prometeu vir para cá daqui uns 5, 10 minutos no máximo. Está esfriando a cabeça. João Pedro Paileme está lá, depois de ter feito a pole position, Rubens Barrichello. Aí você revê a rodada de Arno Trulli com a Renault, ele permaneceu na segunda posição ali à frente do Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, conte comigo.
Aí você está vendo o Villeneuve parado no box. Para ali o Villeneuve, aproveita. Quem tem o safety car na pista, ele volta rapidamente sem perder volta. Ele tinha a 10ª posição. Bernoldi também entrou e saiu. O Bernoldi também entrou e saiu. O Bernoldi perdeu 8 voltas. Largou depois da 8ª volta. Então, dos 3 brasileiros, Bernoldi é quem permanece na pista, mais 8 voltas atrás. E aí os carros, mais uma vez, vão esperando que o safety car deixe a pista. Nessa altura, nós temos Coulthard, Schumacher, Montoya, Irvine, Raikkonen, Sato é o 6º, De La Rosa é o 7º, Webber é o 8º, Young é o 9º, depois tem Villeneuve, Mika Salo, o Trulli saiu, o Frentzen e o Bernoldi são 13 os carros na pista dos 22 que largaram. Você vê como são as coisas. O Sato, que não tinha tempo para largar, ele só participou da largada porque as equipes concordaram, ele não tinha tempo, né? Porque ele bateu antes de começar a chuva, depois com a chuva ele não conseguiu, ele ficou fora daqueles 7% em relação ao primeiro tempo, à pole position. Tá aí, largou, não se envolveu em acidente porque ele estava bem atrás, quer dizer, passou limpo e está na 6ª colocação. Se terminasse agora, estaria marcando ponto na estreia, depois de ter ido muito mal nos treinos, em todos os treinos. Aí a relação de todos aqueles que estão fora. Fisichella, Massa, Heidfeld, Jason Button, Panis, McNish. Todos aqueles que estão fora, que se envolveram no acidente logo na primeira curva. E a corrida ficou de novo para o Schumacher, né? Aquela vantagem de 7 segundos que o Coulthard tinha colocado. O Trulli tirou do Coulthard, porque com o acidente do Trulli volta o safety car à pista. E o Schumacher está ali juntinho já para partir para o ataque. Em cima do Coulthard, a Ferrari rendendo muito mais em todos os treinos. O que se pode esperar agora é que o Schumacher consiga a ultrapassagem em cima do Coulthard. Agora, Schumacher e Coulthard e Montoya mostraram competência e experiência. Claro que o Schumacher foi lá do lado de fora, deve ter freado sem parar. Galvão, estou com o Rubinho aqui. Rubinho, vamos saber... O Coulthard saiu da pista ali agora, apenas a imagem. O Coulthard saiu da pista ali agora. Galvão, tem muita gente para entrevistar o Rubinho aqui. O que aconteceu exatamente entre você e o Ralf ali na pista? A minha largada não foi melhor que a dele, eu fui para dentro para proteger a minha linha, depois eu freiei para a curva e ele bateu atrás. Você acha que ele acabou de dar uma entrevista dizendo que você mexeu 3 vezes na frente dele, ele quando voltou para frear não tinha mais o que fazer. Você acha quem teve culpa nessa história? É só olhar no vídeo que dá para ver quem teve culpa. Não é a primeira vez que isso acontece entre vocês. Existe alguma rivalidade extra entre você e o Ralf? Não, absolutamente nenhuma. Eu acho que ele não faria curva, se eu não tivesse ali, ele não faria curva de qualquer maneira. Você acha que a corrida deveria ter parado? Isso eu acho uma injustiça. Eu acho que a corrida deveria, com certeza, ter parado, mesmo porque não eram só 2 carros fora, tinha uma situação de perigo com mais de 7, 8 carros ali, então eu acho que deveria ter parado sim. Obrigado, Rubinho. Galvão, desculpa interromper, mas não dava, tinham 200 repórteres aqui tentando falar com ele. Importante a palavra do Rubens Barrichello. No momento da relargada, você viu que o Coulthard escapou antes da relargada. E aí o Schumacher foi, o Montoya foi Montoya. Botou a faca nos dentes ali e veio para cima do Schumacher. Ele Montoya é o líder. Assume ali a primeira posição o colombiano Montoya. Schumacher é o 2º. O Irvine é o 3º, é brincadeira. O Raikkonen é o 4º, o Coulthard vem na 5ª posição. Estranho como o Coulthard saiu aí nessa curva à esquerda. Como ele saiu dessa curva à esquerda, na Stewart ali. Antes da curva que traz para a reta dos boxes, como ele escapou ali, que ali ele começou a acelerar e como ele escapou ali. Pois é, mas não pode acontecer isso com um piloto que se diz o piloto número 1 da McLaren para lutar pelo título mundial. Ele quer provar que ele é muito mais piloto que o Kimi Raikkonen, que está no seu 2º ano de Fórmula 1. Tentou provar o tempo todo que disputou a equipe junto com o que dividiu a equipe com o Mika Hakkinen, nunca conseguiu. E agora ele não pode cometer um erro desse tipo de jeito nenhum, numa corrida que ele tinha grande chance de ganhar. 12 voltas completadas, Juan Pablo Montoya é o líder. Você vê aí a Minardi saindo, o Young passando reto ali. Esse o que passou reto sexta e sábado e já começa a passar reto também, agora na corrida no domingo. Montoya segue firme na ponta. Montoya vem para completar a 13ª volta, Schumacher é o 2º. O Rubinho falou uma coisa que a gente tem que pensar. Será que o Ralf faria aquela curva? Porque ele vinha alucinado para tomar
a primeira posição. A diferença de velocidade entre os dois era muito grande, ficou comprovado quando o Rubinho trouxe para a linha de dentro. E ele não mexeu 3 vezes, ele veio para fora e depois veio para dentro. Não foram 3 mudanças de direção. E o Ralf, o mínimo que se pode dizer do Ralf ali é que ele foi precipitado, que ele exagerou, passou do ponto, vai. É uma reclamação anunciada, né? Eu disse isso antes de ouvir a reclamação. O Schumacher já vai para cima do Montoya. Eu disse que o Schumacher, o Ralf ia reclamar exatamente disso. Agora, tem razão o Rubinho, porque na velocidade que o Ralf estava, provavelmente não faria a mesma curva ali, não. É fechada aquela primeira curva, logo depois da reta de largada, a sequência de curvas ali da Jones e da Brabham. E o Schumacher parte para a luta, para cima do Montoya, como ele vai para cima do Montoya. Tem mais conjunto, tem mais ação ali. Michael Schumacher se defende, o Montoya, pode acontecer alguma coisa. Será que alguém chega no fim da corrida? Será que 6 vão chegar para completar a pontuação? Do jeito que vai, tá difícil. 13 voltas completadas de um total de 58 e só tem 12 carros na pista. E o Coulthard, depois da besteira que fez de escapar antes da relargada, faz a volta mais rápida agora. Tem a 4ª posição o Coulthard. E aí o Schumacher outra vez tenta se aproximar do Montoya, eles fazem um traçado diferente. Aí o Montoya vem, foi naquela curva ali atrás que escapou o Coulthard. E aí o Schumacher vem para cima do Montoya. A vantagem do Montoya para o Coulthard, do primeiro para o quarto, é de 7 segundos, 453 milésimos. A verdade é que da forma como que se precipitou o Ralf Schumacher, tirou o Rubinho, que era pole position, e vinha com toda a força para a corrida, e tirou a estreia que se esperava muita expectativa da estreia do Felipe Massa. Lá vem o Schumacher para cima do Montoya. Será que ele vai dividir a curva? Botou de lado, Montoya não vai querer deixar. Fecha a porta, Montoya permanece em primeiro. Dá duro em cima dele o Schumacher. Olha como ele sai muito mais forte, mais lançado. Vai para cima do Montoya de novo. Puxou de um lado, do outro. Repare que pelo que está acontecendo aí, imagino que teria essa corrida se nós tivéssemos o Rubinho nessa briga aí na frente, o Ralf Schumacher nessa briga aí na frente, o Heidfeld e o Felipe Massa. Porque as brigas têm sido boas, mas agora são apenas 12 os carros na pista. E carros de ponta mesmo são 4. Montoya, Schumacher, Raikkonen e Coulthard. E olha o Coulthard de novo aí. Olha o Coulthard de novo ali. E veja como o Montoya outra vez se defende ali do Schumacher. E o Coulthard faz a volta. Ele sai da pista, depois faz a volta mais rápido, depois sai. Não deve ter algum problema o Coulthard ali. E entre o Montoya e o Schumacher, o que acontece aí é que as retas são muito curtas. Em motor, eles quase se equivalem. O da Ferrari e o motor BMW da Williams. Em conjunto, em carro, em equilíbrio, a Ferrari tem muito mais, embora esse novo carro da Williams já tenha sido testado mais de 5.000 quilômetros dessa estreia. Mas chega na hora de ultrapassar, falta um pouquinho de reta para o Schumacher. E falta um pouquinho de motor, né? Quando ele está na parte mista, o Schumacher vem, encosta, aí ele consegue se defender o Montoya. Agora ele traz tudo para a linha de dentro. Ele viu que o Schumacher entrou mais forte na reta, ele traz tudo para a linha de dentro. Dá a linha de fora para o Schumacher. Vai sair mais forte o Schumacher, tentou colocar por dentro, fecha outra vez o Montoya, outra vez sai mais lançado o Schumacher, colados os dois. Montoya por dentro, Schumacher por fora, a freada no último instante e teve que recolher de novo o Schumacher. É o Montoya dando uma pequena amostra do que ele vai fazer a temporada inteira. Temporada inteira, pode esperar. Tá bonita a briga. Eu acho que a direção de prova tinha que ter parado, dar outra largada. Nós temos mais gente brigando aí. Tinha tudo para ser uma corrida excepcional. Está sendo uma belíssima corrida na emoção, mas tinha mais gente para brigar por essa ponta. Montoya é o primeiro, Schumacher é o segundo, diga, Reginaldo. Você viu que se o Schumacher não recolhe ali, aquela recolhidinha que ele deu, só de tirar o pé, toca, ele perde o bico. E lá vem ele de novo. Vai se defendendo sempre ali o Montoya. E vem se aproximando o Raikkonen, que já parou no box. Teve um problema, mas parou enquanto o safety car estava na pista, não perdeu volta, é o terceiro colocado e vem se aproximando o Kimi Raikkonen. Então a Williams em primeiro, a Ferrari em segundo e a McLaren em terceiro.
E outra vez, lá vai o Schumacher, outra vez o Montoya atrás para a linha de dentro. Ele não quer arriscar, não. Ele fica sem tomada, ele tem que frear um pouco antes, mas deixa a linha de fora para o Schumacher. Agora espalhou, agora o Schumacher veio. Agora o Schumacher veio, agora o Schumacher veio, agora o Schumacher passou. É o problema de ficar por dentro. Ele ficou sem o traçado ideal. Repare, ele vai fazer a curva e espalha. Olha como ele espalha na curva. O Schumacher já esperto, malandro, trouxe por dentro. Fez o traçado. Schumacher é Schumacher, né, amigo? O Montoya fez tudo para se defender ali, assumiu o risco de acontecer o que aconteceu. Ele espalhou na curva, o Schumacher fez o traçado correto, faz a ultrapassagem e a tendência agora é ele ir embora. Você viu que foi desenhada com perfeição. O Schumacher fez o trajeto que ele sabia, o traçado que ele sabia que ia sobrar para ele, que ele sabia exatamente onde ia parar o carro do Montoya, quando espalhou. Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, Raikkonen é o terceiro, Coulthard é o quarto, Irvine é o quinto, De La Rosa, olha o Jaguar aí, de penúltima fila para quinta e sexta posições. Weber estreando na Minardi. E aí o Henrique Bernoldi. Bernoldi passeando fora. O Bernoldi que largou com 8 voltas de atraso. Vai dar um passeio ali fora. E agora o Montoya vai ter problema com o Kimi Raikkonen. Já está próximo dele ali o Kimi Raikkonen. O Coulthard vem 4 segundos e 7 atrás do Raikkonen. O que deixa muito claro, você vê essa diferença agora do vídeo. A Ferrari bem na frente, o Montoya e o Raikkonen já incomodando. Deixa muito claro que o Montoya estava fazendo tudo aquilo no braço mesmo. Estava segurando ali, o Schumacher vai abrir. A tendência é que vai embora. Veja que ele já abriu mais de 2 segundos, 2.218. O Raikkonen vem coladinho ali e o Coulthard vem 7 segundos e 1 atrás do Schumacher. Atrás do Raikkonen ele está 4 segundos e 3, estava 4 e 7. Caiu para 4 e 3 porque começam a brigar Montoya e Raikkonen. E com isso o Coulthard vai se aproximar. Vai chegar o Coulthard com isso. Se o Raikkonen não conseguir ultrapassagem, o Coulthard vai chegar também nessa briga aí. Viu como já está sobrando o carro do Schumacher, sobrando a Ferrari, que vale lembrar, é o carro antigo, o carro do ano passado, mas na verdade é 40% do carro antigo, 40% do carro que fez o último grande prêmio, que é o grande prêmio do Japão. Porque com o carro novo eles não andaram mais do que 800 quilômetros, embora o carro tenha batido 2 recordes em 2 dias de testes, depois acabou encostado provisoriamente no primeiro problema que apareceu. Não será usado nas 3 primeiras corridas. Mas por quê? É precaução? Claro. Mas um outro motivo também é que os cabeças da equipe sabiam que o carro antigo terminou o ano muito bem, com sobra em relação a esse novo carro da McLaren que você está vendo aí e o carro da Williams, que não são aquela maravilha que os seus construtores, que os seus engenheiros esperavam. Eles vêm para completar 18 voltas, Schumacher é o primeiro, já completou. Era de 2.2. A diferença, olha só, de 4.7. O ritmo é muito lento do Montoya. Por isso a pressão ali do Raikkonen. E o Coulthard já tirou mais 3 décimos. Está 4 segundos atrás desta briga de Montoya e de Kimi Raikkonen. Globo, a gente se vê por aqui. Brasil Telecom, ultrapassando os limites em telecomunicações. Schumacher, Montoya, Raikkonen, Coulthard e Irvine são os 5 primeiros. Esses 5 completaram a volta. De La Rosa ainda não passou, até agora quem passa é o Weber. Passa na 6ª posição com Minardi, amigo. Estreando de Minardi. Apenas esses 6 primeiros completaram a volta de número 18. Daqui a pouco tem esporte espetacular. O destaque do espetacular, o rei da praia, seria o caso do rei dos reis da praia, né? O rei dos Estados Unidos, o Kevin Wong, vai enfrentar o rei da praia do Brasil, o Ricardo, que vai jogar com o Loyola, a dupla Ricardo e Loyola. Ao vivo para você no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. Galvão. Diga lá, João Pedro. Estou aqui ao lado do Felipe Massa, que acabou se envolvendo naquela confusão toda no começo da corrida. Vou saber dele aqui qual foi a visão de quem estava ali na sua posição em 6º lugar. Foi uma falta de sorte tremenda, né, Felipe? Pô, foi com certeza uma falta de sorte. Eu tinha largado bem pra caramba. Aí a hora que eu vi que aconteceu uma pancadaria na minha frente, eu tentei diminuir, fiz a primeira curva tranquila na ponta do dedo. Mas aí na hora que eu tava acabando a primeira curva, eu tomei uma pancada no meio do carro.
Deu pra ver quem foi que bateu, não? Foi um Jordan, É difícil João. dizer, mas eu acho que alguém deve ter batido no Fisichella, e o Fisichella acabou me pegando, mas, pô, era uma corrida que poderia ter acabado talvez entre os 6 primeiros, mas tem mais 16 ainda pela frente. É uma experiência que, obviamente, você não gostaria de ter como primeira corrida, mas já dá pra ver como é competitivo o mundo da Fórmula 1. Com certeza, o mundo da Fórmula 1 é muito competitivo, mas acho que a gente começou muito bem, minha classificação foi muito boa, acho que eu tenho ainda muito que aprender, mas pela frente, com certeza para a próxima corrida, eu espero pelo menos acabar a corrida. Tomara aqui na região dos pontos ali. Parabéns, Felipe, pela estreia, podia ser melhor, mas... Obrigado. João Pedro, ficou mais ou menos claro que foi mesmo um carro do Jordan e foi o Fisichella que acabou tocando. O Fisichella veio rodando e acabou tocando e tirando o Felipe. O Jason Button pegou o Fisichella pegou o Felipe Massa. Veio a Renault do Jason Button em cima do Fisichella, porque o Massa tinha largado bem e tinha passado o Fisichella. Quando ele disse aqui no jeitão de garoto dele, larguei bem pra caramba, aquele jeitão de garoto dele, ele tinha passado o Fisichella, tinha largado realmente bem, estava indo pra cima do Trulli, tinha passado o Fisichella e vieram... Vamos mostrar pra ver, é no meio daquela confusão ali. Depois que decola o Ralf, depois que o Schumacher recolhe lá pra esquerda, ele recolheu o Felipe Massa e vinha contornando a curva quando vem lá de trás. Jason Button e Fisichella. Tá vendo aí o Massa como vinha saindo da confusão? Você vê, primeiro o Fisichella pega o Heidfeld e depois pega o Felipe Massa pelo meio. Quer dizer, o Felipe Massa já tinha se livrado do Heidfeld, do Fisichella e ia numa posição muito boa. Porque o Trulli sobrou para segundo, quer dizer, se não existe automobilismo, mas se não vem o Fisichella para pegar ali, Reginaldo, ele poderia ter saído entre os 4 primeiros daquela confusão. Mas acabaram todos sendo envolvidos. A verdade é a seguinte, 20 voltas completadas. Schumacher é o líder, já abre praticamente 8 segundos de vantagem para Montoya, que é o segundo, Raikkonen é o terceiro, Coulthard é o quarto, Irvine é o quinto, Vermer é o sexto, Villeneuve é o sétimo, Young é o oitavo, De La Rosa é o nono. Só esses 9 estão na mesma volta. E olha, eles estão querendo mesmo acabar com os carros na pista, porque o Frentzen, que você se lembra, largou depois de 3 voltas, largou do box. Ele largou, os comissários alegam que a luz estava vermelha quando ele saiu do box, tomou bandeira preta e já está fora também. Então agora, amigo, agora são 10 carros na pista. Será que vão chegar a 6? Vamos ver, tem muita corrida pela frente. No Domingão do Faustão tem a presença de Malu Mader, falando sobre os personagens mais marcantes da carreira dela, Malu Mader. Nesse domingo, 6 da tarde, no Domingão do Faustão. Segura, Raikkonen quase foi embora. Ficou de lado o Kimi Raikkonen e trouxe outra vez, com isso perdeu contato com o Montoya. O Schumacher virou agora 1:30.097. A volta número 21. O Irvine virou 1:33.9. São praticamente 4 segundos de diferença do Schumacher, que é o primeiro, para o Irvine, que é o quinto. Para que se tenha uma ideia do que sobrou ali. Quer dizer, faz 4, 5 segundos por volta, chega no fim da corrida, dá uma semana. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Vamos na volta de número 23 e o Schumacher vai abrindo. No final da volta de número 22, a vantagem era de 9 segundos e 2. Agora já é de 11 segundos e 3. O Trulli fez o possível, passou do ponto, escapou, bateu. O Montoya fez o possível, tomou uma ultrapassagem de mestre do Schumacher. O Schumacher já faz volta mais rápida e vai abrindo. Aí vem o Coulthard, que é o quarto colocado. Vem para completar a volta o Coulthard. Passa o Coulthard na 4ª posição e ficou muito para trás. Está lento o Coulthard, hein? Lembra-se agora há pouco eu falei? Olha lá, o Coulthard não tem mais como levar o carro. Lembra-se que eu falei que ele tinha 4 segundos atrás? Agora já está 22 segundos atrás.
do Kimi Raikkonen, que é o terceiro colocado. O Irvine está se aproximando do Coulthard. Fica muito claro pelas saídas de pista que o Coulthard tem problema de freio. Tem alguma coisa séria ali na McLaren do David Coulthard. Essa última volta do Coulthard foi 1:50.2. A volta número 22 ele fez, repetir ali a escapada de curva dele. Ele virou em 1:50.2. O Irvine é o quinto. E o Mark Webber é o sexto para Minardi. Se o Coulthard parar por aí, o Mark Webber vai para quinto. Coisas da Fórmula 1. Veja só, 1:50 contra 1:34. Olha como o Irvine já vai para cima dele ali, ó. Veja como o Irvine já vai ali para cima dele. Já vai se aproximando ali, Irvine, carregando ali um carro cheio de problemas. Um carro que nos treinos parecia uma carroça, o Jaguar. Ele já faz a ultrapassagem. Você vê que o Salo já vem atrás dele ali, mas o Salo tem uma volta atrás. O Salo perdeu uma volta na estreia da Toyota. E aí você vai vendo todo o drama do David Coulthard. Enquanto o Salo já aperta ali para cima do Irvine, o Irvine do Jaguar. O Salo de Toyota. O Salo vem tentando tirar essa volta que tem de atraso ali em relação ao Ed Irvine. Você confere as posições. Schumacher é o primeiro, Montoya, depois Raikkonen, depois Irvine, depois Coulthard ainda na quinta posição. Webber é o sexto, Villeneuve é o sétimo. O Young, o Malaio Young, é o oitavo colocado. O Salo com uma volta atrás vem em nono, depois vem De La Rosa em décimo e aí acabou. E são só esses que estão na pista, são só os 10 que estão na pista. E o Coulthard com problemas dos 22 carros que largaram. Volta de número 24 de um total de 58 voltas aqui na Austrália. O Salo com um carro estreante, que é esse Toyota, parece mais rápido que a Jaguar, só que ele perdeu uma volta e deve ultrapassar a Jaguar, mas aí até tirar a volta ele tem que ultrapassar todo mundo. E o Coulthard não parou no box, por quê? Porque ele sabe que não adianta. O problema que ele tem deve ser um problema muito mais grave, que não adianta, não tem como arrumar. Então ele vai tentar, pelo menos, completar o número de voltas previstas para ele fazer o pit stop normalmente. No pit stop, dá-se uma examinada rapidamente e ver se ele continua na pista, pelo menos para marcar algum pontinho. Mas agora com 24 voltas, num total de 58, ele já poderia, se fosse esse o caso, até parar e fazer uma programação para colocar mais combustível para ele tentar ir até o final. Já que estava previsto uma parada apenas ali pela volta número 28, pela volta de número 30, dependendo da tática de cada um. Eles já estão na volta de número 25 e o Schumacher vai abrindo, e vai sumindo, e vai abrindo e vai embora. Já abre 14 segundos e meio Michael Schumacher. Schumacher que ganhou as duas últimas corridas aqui nesse circuito de Melbourne em 2000 e 2001, vai caminhando agora com tudo para ele conseguir uma terceira vitória consecutiva aqui na Austrália. E a Ferrari também ganhou uma antes com o Irvine, quer dizer, seria a quarta vitória consecutiva do Schumacher. E nunca foi tão fácil para ele. Na realidade, o Schumacher esperava mesmo muita luta por parte de Rubens Barrichello, que conquistou a pole position. O Schumacher largava em segundo. E a briga seria entre as duas Ferraris. Isso é o que todo mundo esperava. Parecia não existir nenhuma dúvida de que a Ferrari seria a vencedora aqui na Austrália. A não ser que algum problema acontecesse. Algum problema mecânico ou uma loucura, como fez lá o Ralf Schumacher, que saiu atropelando o Rubinho Barrichello antes da primeira curva. Montoya e Raikkonen estão brigando pela segunda posição. Montoya vai se sustentando ali. Montoya virou um 30.7. O Raikkonen virou um 30.8, mas os dois acabaram de fazer a melhor volta deles. Essa volta é número 25. E o Schumacher virou um 29.4. O Schumacher já virou melhor do que um 29.4. O recorde da pista é 1:28.214. Pertence exatamente ao Schumacher na corrida do último ano, na corrida de 2001. 26ª volta de um total de 58 voltas na Austrália. Muita frustração realmente, com os problemas da largada, com o Rubinho ficando fora, com o Ralf Schumacher ficando fora, com o Felipe Massa, com Heidfeld. Sem dúvida alguma, Barrichello ia brigar pela vitória com o Schumacher, o Ralf estaria nessa briga aí por terceira posição. E existia uma promessa de muito grande de briga do Felipe Massa e de Heidfeld. Queriam brigar pelos pontos, mas também ficaram
Na largada o mesmo acontecendo com o Fisichella, outro que treinou bem, colocou a Jordan na 8ª posição do grid de largada e também acabou ficando fora. E também ficou fora o Jason Button com a Renault. Você tá vendo aí o Mark Webber, que é o homem da casa, que é o piloto da casa fazendo a estreia na Fórmula 1 com o fraco carro da Minardi. 25 anos de idade, vice-campeão da Fórmula 3000, ele inclusive era o favorito a ganhar o campeonato do ano passado, mas acabou não ganhando, o campeonato intercontinental de Fórmula 3000. Aí o Mark Webber, na TV australiana, dá uma colher para ele também, são tão poucos os carros da pista. A essa altura o Bernoldi também vai tomando bandeira preta, já são 9 os carros da pista. Será que vão chegar a 6? Restam 9 dos 22 que largaram. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. Aí você está vendo a diferença do Coulthard para o Webber. 2 segundos, 480 milésimos. O Coulthard é o 6º. O Webber é o 5º. Aí você vê a diferença. O Irvine tem 17 segundos e 7 na frente do Mark Webber. Para ele já é uma grande vitória. Está na pista e está ocupando a 5ª posição, amigo. O australiano Mark Webber com a Minardi, que sempre ocupa a última fila. Aliás, ele mostrou que é um piloto de alguma capacidade, Reginaldo, nessa estreia, porque levou a Minardi à 18ª posição. Tá certo que o Sato, ele não teve tempo. Mas se fosse normal o tempo do Sato, ele teria levado a Minardi à 19ª posição. Na frente do companheiro, que é normal, que o Young não sabe muito bem o que está fazendo aí. Mas na frente das duas Ferraris, do Irvine e do De La Rosa. Um bom trabalho do Mark Webber. Dos dois carros da Jaguar. Schumacher, Montoya, Raikkonen, Irvine, Webber, Villeneuve, Coulthard, Young. E aí o Salo. Uma volta atrás, Coulthard, Young e Salo já tomaram uma volta. Você vê que o Coulthard vem tão lento. O Coulthard tá virando agora 1,43,9. Não tem mais a menor condição de participar da prova. Ele já tomou uma volta. O Coulthard, então, é um outro candidato a sair. É outro candidato a parar. Tem 9 carros na pista. E o Schumacher vai abrindo. 18 segundos a vantagem de Schumacher para Montoya. Os diretores de prova, nessa altura, devem estar pensando: será que nós fizemos certo? Se você fosse diretor de prova, Reginaldo, tinha parado que já tinha dado outra largada? Sem dúvida nenhuma. Até porque eu quero ver um espetáculo. Teria que recomeçar com aqueles 9 carros. E isso tem que ser assim. Tem que ser assim sempre que acontecer. Já aconteceu em situação não tão séria, com o menor número de carros ficando ali na primeira curva. Você vê que o Schumacher bota uma volta também em cima do Villeneuve, que é o 6º colocado. Apenas 5 carros estão na mesma volta. Schumacher, Montoya, Raikkonen e Irvine na 4ª posição. E Mark Webber em 5º. E o Schumacher já vai se aproximar do Webber. Porque o Webber está virando 1,34, o Schumacher está virando 1,30. São 4 segundos por volta. Ele é 4 segundos mais rápido por volta. Mais 2 voltas aí, o Schumacher já vai colocar uma volta também em cima do 5º colocado, que é o Mark Webber com a Minardi. Depois o Irvine já fica mais longe. E impressionante que o Irvine vai chegando, tá chegando e vem trazendo a Jaguar já na 4ª posição. Volta de número 29 no total de 58. Daqui a pouco eles começam a parar para os pitstops. Nessa quinta-feira tem Brasil em campo. Alô, Cuiabá. Festa em Cuiabá para receber a seleção brasileira. Brasil e Islândia. Vai ser o 3º amistoso da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo. Quinta-feira, depois de Uclone. Estaremos lá. De Melbourne, na Austrália, para Cuiabá. Acompanhando Brasil e Islândia. Quem ligar a televisão e se tiver uma tomada que a gente espera daqui a pouquinho, principalmente porque se trata de um carro... Mais um fora, mais Villeneuve. um fora, hein? Villeneuve. Mais um fora. Vai estranhar, vai achar que não é a Fórmula 1, porque o Alex Young está se aproximando e vai passar o David Coulthard. E agora com o Villeneuve saindo, o Coulthard vai para 6º, o Young vai para 7º. E se ele passar o Coulthard, ele vai para 6º lugar. Agora são 8 carros na pista e o Coulthard se arrastando. O Coulthard virou agora 1,53 e 1.
São apenas 8 os carros na pista e o Coulthard vai se arrastando. Eu comecei de brincadeira, Reginaldo, com aquela história, será que 6 vão chegar? Já tô achando que é barbada, que não chegam 6. Vamos para a 30ª volta de um total de 58. E são 8 os carros na pista, com o Coulthard virando agora 1,44,5. 1,44,5. E o Schumacher já abrindo 20 segundos de vantagem para Montoya. É a Fórmula 1 começando. E tudo começou com o Ralf Schumacher atropelando o Rubinho, que largou bem, foi defender a primeira posição na primeira curva. Isso é normal. Quando ele mudou para a direita e mudou para a esquerda, ele ficou um pouco mais lento, mas o Ralf Schumacher atropelou o Rubinho. Saiu da prova, tirou o Rubinho e tirou mais 7 carros junto com ele. Aí a relação de todos que estão fora. Fisichella, Massa, Heidfeld, Button, Panis, Maquinista, todos esses envolvidos no acidente. O acidente na primeira curva. Schumacher vem para completar a volta de número 31. Já tem mais de 20 segundos de vantagem para Montoya, que é o segundo. O Raikkonen é o terceiro, Irvine é o quarto. O Weber é o quinto. E o Young vai passando o Coulthard, porque o Coulthard está virando 1,44. E agora o Raikkonen tenta se aproximar outra vez de Juan Pablo Montoya, que vem na segunda posição, o colombiano Montoya. Ferrari, Williams e McLaren. 31ª volta para eles. Vamos ver lá, olha só. O Young passou o Coulthard. O Coulthard tinha temporariamente voltado à 6ª posição, porque o Villeneuve tinha batido, você viu, né? Agora, confirmado, o Young passou o Coulthard. Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, Raikkonen é o terceiro, Irvine é o quarto. Aí vem 2 Minardes. O Weber na 5ª posição, o Young em 6º. O Coulthard é o 7º. O Mika Salo é o 8º e são 8 os carros na pista. O De La Rosa também está na pista, mas com 4 voltas atrás, o outro Jaguar. Parou e voltou. Então são 9 os carros na pista. Aí sendo retirado o carro do Villeneuve. Quinta-feira, portanto, tem Brasil e Islândia. Alô, Cuiabá, festa em Cuiabá para a seleção brasileira. Brasil e Islândia. Mais uma partida de preparação para a Copa do Mundo. Depois no dia 25 em Fortaleza. Fortaleza vai se agitar para receber Brasil e Iugoslávia. Depois, em abril, o Brasil vai a Portugal jogar com a fortíssima seleção de Portugal. Em maio vai jogar com a seleção da Catalunha e depois já embarca para a Coreia para encarar a Copa do Mundo. Então na próxima quinta, depois de o clone, faremos todos juntos com as emoções de Brasil e Islândia. É a Copa do Mundo que vem aí, você sabe, você vai curtir a Copa do Mundo na Globo. Schumacher completa 31 voltas e vem baixando o tempo. Tem 20 segundos de vantagem para Montoya. Uma historinha curiosa, o Montoya estava com tanta vontade de voltar a pilotar, ele que treinou muito nessa pré-temporada, mas queria voltar a correr no seu segundo ano de Fórmula 1, e quando desceu do aeroporto em Melbourne, no caminho para o hotel, ele passou em frente a um desses kart indoor. Ele quis parar, o motorista parou, ele foi lá, se apresentou, o dono do cartódromo parou todo mundo que estava andando, preparou um carro, deu um kart, o melhor que tinha para ele, e ele ficou 45 minutos dando volta na pista, estabeleceu lá um tempo que até todo mundo achou que era o recorde. Tá? Quando ele saiu, ele foi perguntar para o dono se era o recorde da pista, ele falou, olha, lamento te dizer, não é. Tem um que andou mais que você, que é o dono do recorde. Seu nome era Mark Webber, no tempo que corria de Fórmula Ford aqui na Austrália, que é o Mark Webber que está estreando hoje em Fórmula 1. Tinha sobrado lá a asa traseira do Villeneuve, depois que tiraram o carro do Villeneuve, você viu lá um fiscal correndo para retirar a asa traseira do carro de Villeneuve, da BR de Villeneuve, que tinha ficado na pista. Galvão. Diga, João Pedro. Eu vi aqui o terceiro brasileiro que ficou fora dessa corrida, Henrique Bernoldi. O que aconteceu exatamente com o seu carro, naquela confusão do início ali? Você já tinha ficado para trás. Bom, antes da hora que eu fui engatar a primeira marcha para sair para a volta de apresentação, o carro apagou.
Eu acho que é um problema do software do carro, porque o motor foi acendido mais 5 ou 6 vezes depois. E assim que eu ia para colocar a primeira marcha, o motor apagava sempre, mesmo estando com o pé no fundo. Isso eu acho que foi bem ruim para o começo do campeonato, os dois carros parados no grid. Já tinha sido um problema para você o fim de semana inteiro, né? O que aconteceu com o seu carro? Foi sempre o mesmo problema? Bom, esse fim de semana realmente não foi bom para mim. Na sexta-feira quebrou o câmbio. Ontem deu problema no motor dentro da tomada. Hoje de manhã quebrou o motor. Então, se você somar todas as voltas que eu dei durante o fim de semana, talvez não chegue nem a 30. Então, realmente foi um final de semana bem ruim para mim. Ô João Pedro, o problema que aconteceu com o carro do frente é o mesmo dele na largada? O Reginaldo pergunta se o problema que aconteceu com o carro do frente é o mesmo que aconteceu com o seu? Exatamente. O carro dele apagava na largada e eles não sabem qual que era a razão do problema. Agora, no fim, você sabia que ia levar a bandeira preta e continuou para fazer um teste de carro? Bom, eu andei bem pouco já na pré-temporada, andei pouco aqui, então eu estava na pista mais para andar com o carro, pegar um pouco mais de experiência e fazer alguns testes. Até alguém passar a bandeira em você. Pois é, infelizmente eu recebi a bandeira. Porque, só esclarecendo, ele não poderia ter usado o carro reserva porque já largou enquanto os outros carros estavam na pista. Então, vamos. 33 voltas completadas, a vantagem de Schumacher para Montoya de 21 segundos e 2. O Raikkonen perde um pouco de contato com o Montoya, fica 3 segundos atrás do Montoya. O Montoya virou essa última volta em 1:29.2, o Raikkonen virou em 1:29.9. O Schumacher está virando na casa de 1:28.6. O Irvine, que vem na quarta posição, está virando 1:32.7. Ele está sempre ali 4 segundos mais lento do que o Schumacher. Como o tempo de volta 1:28 dá 88 segundos, ele está 82 atrás. Já o Schumacher vai colocar uma volta no quarto colocado, que é o Ed Irvine. E aí apenas ele, Montoya e Raikkonen vão ficar na mesma volta. Por enquanto a volta de número 35 abriu a volta de número 35 agora o Michael Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. Você está vendo aí como o Schumacher, aquilo que eu dizia, que ele vai se aproximando do Irvine já para colocar uma volta em cima de Ed Irvine. Já coloca a volta em cima do Irvine, ex-companheiros de equipe na Ferrari. Schumacher coloca uma volta em cima do Irvine, coloca uma volta em cima do quarto colocado. Só Schumacher, Montoya e Raikkonen, Ferrari, Williams e McLaren. As que restam, né? Porque o Rubinho ficou na largada com a Ferrari, o Ralf Schumacher provocou tudo, ficou na largada também com a Williams, e o Coulter está aí, quer dizer, a outra McLaren está aí, mas está lá atrás, na 7ª posição, virando sempre. Ele está regular, pelo menos. Ele vira 1:44, 1:45, 1:44, 1:45. Está regular lá atrás, andando 15 segundos mais lento por volta do que o líder Schumacher. Já está 2 voltas atrás. O Coulter, 34 voltas, daqui a pouco eles têm que começar a parar. Tanto que o Mika Salo passou o Coulter, depois entrou no box, já saiu do box 19 segundos atrás, daqui a pouco ele passa de novo. O Salo está virando. Vamos esperar que ele complete a volta, porque ele vem saindo do box agora, não tem tempo da última volta do Mika Salo, que é o 8º colocado. O Coulter agora melhorou muito, virou 40.5. Melhorou muito essa volta do David Coulter. Tá vivendo um problema ali, de forma muito profissional, permanece na pista. Tá em 7º lugar, também não sabe o que vai acontecer. Na frente dele tem 2 Minardi, o Weber e o Young, pode quebrar as Minardi, ele pode até marcar ponto. Então vem ali na 7ª posição, se arrastando na pista do David Coulter. E o Schumacher sempre andando rápido. Agora o Montoya fez uma belíssima volta, 1:29.1. É que o Schumacher, olha só. Olha a situação, o local perigoso onde parou. Olha onde parou o Coulter. Você viu como passou ali? O Salo, como passou, tirando fino ali do carro do Coulter. Ele pede para que empurrem o carro dele dali. Aí terminar a corrida pro Coulter, um carro a menos. Agora vão ser 8 realmente, apesar do De La Rosa estar na pista com 4 voltas atrás. Permanece na pista, mas permanece com 4 voltas atrás.
Está sendo empurrado ali o carro do Coulter. Cada vez um menor número de carros na pista. O Coulter vai abandonar a prova. O Coulter que teve tudo até para brigar pela vitória. Depois de todo o acidente, ele saiu bem do acidente, permaneceu em primeiro. E enquanto o Schumacher ficou brigando com o Trulli, ele escapou, chegou a escapar 7 segundos do Schumacher. E depois, antes da primeira relargada, ele já teve problemas. Então agora nós temos Schumacher, Montoya, Raikkonen, Irvine, Mark Webber, Young, Salo. Só que o Salo está 2 voltas atrás e o De La Rosa, que é o 8º, está 5 voltas atrás. O Webber vai para o box, é o primeiro a parar desses aí que estão nas primeiras 6 posições. Tá parando aí o Webber. Imagina o que a Minardi deve estar, a equipe Minardi deve estar pensando agora. Em 99, o Marc Genet fez um 6º lugar no Grande Prêmio da Europa em setembro de 99. Desde lá a Minardi não marca um ponto. A Minardi está envolvida em toda essa confusão aí. Essa história de que o Tom Walkinshaw com o Greg Pollack lideram um consórcio e gastaram 4 milhões de dólares apenas para comprar os carros da Prost e o entry, como eles falam, o direito de permanecer nas corridas. O Stoddard, que é o dono da Minardi, com isso ele perderia a 9ª posição, perderia a vantagem, Reginaldo, de ter a viagem dos carros pagas, essa subvenção. Ele disse que vai entrar no tribunal. Agora a história mudou hoje porque o Ron Dennis já lidera um movimento do outro lado, dizendo que não estão pagando, não estão comprando certo, que não tem direito, que os donos não são eles, que o Tom já tem equipe, e já chamou o Frank Williams para ficar do lado dele, para melar o negócio. Coisas da Fórmula 1, negócios e mais negócios. E nessa última vez, setembro de 79, última vez que a Minardi marcou pontos, também foi uma corrida em 99, também foi uma corrida assim totalmente anormal, em que choveu durante a corrida, vários líderes, um deles era o Ralf Schumacher, acabou saindo da pista, foi sobrando, tanto que o vencedor foi o Johnny Herbert com a Stewart. Aí o Montoya parou, trocou os pneus, reabasteceu e volta à pista. Momentaneamente Schumacher é o primeiro, o Raikkonen é o segundo. E o Raikkonen fez a volta mais rápida dele nessa última volta, 1:28.5. Schumacher virou 1:30.0. Nas últimas voltas o Raikkonen foi mais rápido que o Schumacher. Vamos ver o Montoya agora. E aí o Schumacher deve estar para parar. Está prontinha a Ferrari. Vai para o box. O Schumacher. Está pronta a equipe Ferrari. Vai levar agora para os boxes. Aí vai ele. Aí vem Schumacher para o box. O líder da prova, Michael Schumacher, o tetracampeão Michael Schumacher. Aí vem ele para o pit stop, para a troca de pneus e para reabastecimento. Já fez isso o Montoya, já fez também o Webber. E o Mika Salo também, daqueles que estão na pista. Aí o Schumacher vai parando. Aí o trabalho da equipe Ferrari, o Ed Irvine também vai parando. Parando o Irvine, Schumacher vai voltar. Vai voltando o Schumacher. E o Raikkonen também vai para o box. Na mesma volta que o Schumacher, o Raikkonen também foi para o box, daí a McLaren trabalhando. Schumacher volta em primeiro. O Raikkonen vai voltando. E vai voltar na frente do Montoya, ele volta para a pista, mas vem com muita velocidade. O Montoya, olha o que aconteceu. Não é assim, né? Não é assim, porque o Raikkonen voltou e o Montoya vem muito mais veloz que ele. Aí o que ele faz? Ele quis tentar aproveitar para permanecer na frente com pneus frios, saindo do box, paga pela falta de experiência. Porque quando ele vinha saindo do box, o Montoya vinha rasgando na reta a quase 300 km por hora. Schumacher não tem nada com isso, é o primeiro. Você vê ali as paradas, dando 2 paradas para o Montoya. E na realidade quem fez 2 paradas foi o Raikkonen. O Raikkonen parou lá com o safety car depois do primeiro acidente. Apareceu errado ali porque quem tem 2 paradas é o Raikkonen.
O Montoya fez apenas essa parada para reabastecimento e troca de pneus. O australiano acreditou errado ali. E o Schumacher já completa 39 voltas. Completa 39 voltas o Schumacher, vem com mais de 20 segundos de vantagem. Você vai vendo aí o Montoya. Vai apontando para completar a volta o Montoya. Enquanto isso o Young vai saindo dos boxes depois de trocar os pneus. Montoya é o segundo, 21 segundos e 6 atrás do Schumacher. E o Raikkonen passa 3 segundos e 9 atrás do Montoya naquela precipitação que ele teve ali. Ele quis usar a parada de boxe para ter a vantagem para sair na frente do Montoya na briga pelo segundo lugar, Reginaldo. Então o Schumacher é o primeiro, o Montoya é o segundo, o Raikkonen é o terceiro, o Irvine é o quarto. Esses 4 completaram. Os 3 primeiros completaram 39 voltas, o Irvine completou 38 voltas. Depois veio o Webber, o Young e o Mika Salo. O De La Rosa vem na 8ª posição, com muitas voltas atrás, 4 voltas atrás, são os 8 que permanecem na pista. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, conte comigo. Você está vendo aí a vantagem do Schumacher para o Montoya. 8 carros estão na pista. Há 36 anos atrás, já faz tempo, né? 36 anos. Há 36 anos nós não estamos na Fórmula 1 ainda não, né? 30 só, né? Tá bom. Mas em 1966, um grande prêmio de Mônaco, apenas 4 carros terminaram. Tem 8 aí. Se bem que o De La Rosa nem aparece com a 8ª posição, que está 4 voltas atrás. Estamos na volta de número 40, no total de 58. Schumacher leva 23 segundos e meio de vantagem para Montoya, que leva 3 segundos, ponto 2 de vantagem para Raikkonen, que é o terceiro colocado. Apenas esses 3 estão na primeira volta. Neste domingo, depois do Fantástico, você vai ver o que está acontecendo lá com a galera do Big Brother Brasil. E daqui a 2 semanas, o Grande Prêmio da Malásia. A segunda etapa vai ter muita discussão. O Ralf Schumacher vai ficar acusando o Rubinho, mas a imagem mostrou ali a precipitação total do Ralf Schumacher, como tirou a corrida do Rubinho, tirou a corrida dele, tirou a corrida do Felipe Massa, tirou a corrida do Heidfeld, tirou a corrida do Fisichella, tirou a corrida do Jason Button, pilotos que prometiam muita briga. De qualquer forma, a prova teve belíssimos momentos até agora, como Schumacher contra Trulli, Schumacher contra Montoya, em alguns momentos aí de Montoya contra Raikkonen, agora que os carros vão estabelecendo uma certa distância na pista. E o Schumacher vai solto para confirmar o enorme favoritismo da Ferrari. E agora que todos já fizeram o seu pit stop, todos os que estão na pista, os que teriam que lutar por posições aí já fizeram pit stop, a situação é exatamente essa tranquilidade do Schumacher com 23,5 à frente do Montoya. Depois vem o Raikkonen, que já começa a tirar de novo a diferença em relação ao Montoya, o que prova que a Williams está melhor, começa o ano melhor realmente do que, a McLaren começa o ano melhor do que a Williams, que vai tirando a diferença. O Raikkonen tem 2 pitstops, na verdade um foi feito com o safety car, então ele não perdeu tanto tempo, mas com 2 pitstops, estando lutando pela segunda posição contra o Montoya, é um bom resultado do Raikkonen. Depois vem a Jaguar do Irvine e a Minardi do Mark Webber, que não mereciam estar aí, mas estão por aquelas circunstâncias. E o Mika Salo com 2 pitstops. Esse sim, essa merece. É uma equipe nova, a equipe Toyota, que se preparou durante 2 anos, que investiu mais dinheiro do que Ferrari e McLaren para voltar e para ser uma equipe grande um dia. E está aí o Mika Salo na 6ª colocação. Está com 2 voltas atrás, porque teve que fazer 2 pitstops por problemas. Mas está ali e vai em busca dessa 5ª posição do Mark Webber. Também só está aí em função do acidente, né? Porque ele largava na 14ª posição. Claro, mas é uma equipe que trabalhou, uma equipe que investiu, uma equipe que contratou gente para ser grande. Não é o que fazem a Minardi, claro, limitada às suas condições financeiras de sempre, e a Jaguar, que não tem limite financeiro, mas que faltou mesmo foi competência do pessoal. A Jaguar dizem que a coisa anda muito complicada
E o novo presidente se contou da Ford, que a Jaguar pertence à Ford, que ele fez uma piadinha e disse assim: de todo o complexo de montadoras que nós temos, os 2 executivos mais caros, vê se vocês sabem quais são os 2 executivos mais caros. Ninguém respondia, ele disse assim: Nick Lauda e Ed Irvine. Nick Lauda como diretor da equipe e Ed Irvine como piloto. E é uma sequência de erros que culminou com o Nick Lauda querendo fazer um teste andando no carro, sei lá para quê, porque não tem o menor fundamento ele tentar fazer isso, que não ia levar a nada, como realmente não levou a nada, passou pelo ridículo. Virou motivo de gozação o Nick Lauda, que é um dos deuses da Fórmula 1, um dos grandes nomes de todos os tempos. É um tricampeão mundial, um piloto genial, e passou por uma situação ridícula, digamos assim, virando até motivo de gozação nos boxes da Fórmula 1. 42 voltas completadas. Na realidade, Reginaldo, Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, Raikkonen é o terceiro. Esses 3 estariam de qualquer forma nas primeiras posições. Teríamos aí Ralf, teremos Coulter, teremos Rubinho brigando por essas posições, e muito provavelmente daí para trás uma briga muito dura do Fisichella, do Trulli, do Felipe Massa e do Raikkonen. Esses também ficaram com problema na largada. Então, Schumacher, Montoya e Raikkonen estão nos seus lugares de direito. O resto só está aí por acaso. Passa o resto da temporada e ninguém vai ver o Irvine em quarto, o Webber em quinto, o Mark Webber em quinto, o Young em sétimo. Ninguém vai ver, teoricamente, para o resto da temporada. Então você falou de outras 3 equipes sérias: a Renault, voltando à Fórmula 1, a Jordan e a Sauber. E quem sabe também a BAR, digamos, um pouco abaixo, mas está lá a BAR. Mas o resto é isso que você vê. Só em consequência do que ocorreu na largada é que eles estão aí. Schumacher, Montoya, Raikkonen são os 3 primeiros. Schumacher tem 27 segundos e 4 de vantagem para Montoya. Montoya tem 4 segundos e 9, praticamente 5 segundos de vantagem para Raikkonen, que é o terceiro colocado. Globo, a gente se vê por aqui. Brasil Telecom, ultrapassando os limites em telecomunicações. Aí a vantagem de Montoya para Raikkonen, que era de 5.581, cai para 5.523. Eu disse agora há pouco na volta anterior que era de 4.9, já foi para 5.5. Vai tendo uma vantagem confortável ali. O Montoya, que é o segundo colocado, para Kimi Raikkonen, que é o terceiro. Só que a vantagem do Schumacher para o Montoya é exatamente a vantagem da Ferrari para os outros carros. Esses 27 segundos, 27 segundos e 4 décimos, mostram claramente o que está à frente a Ferrari. E este é o carro híbrido da Ferrari, é o carro que terminou, teoricamente, partindo do carro que terminou a temporada do Grande Prêmio do Japão, com todo o trabalho feito em cima dele na pré-temporada, ou na temporada de inverno, como é chamada essa pré-temporada pelas equipes de Fórmula 1. E inverno na Europa, claro, onde as equipes fazem o seu trabalho, tem suas sedes e fazem os seus treinos. Esse é o carro, ainda o carro híbrido, uma mistura. É aquela história como se você fosse comprar um carro, aí você compra um carro 2001, modelo 2002. Só depois de um certo tempo que realmente você pode comprar um carro totalmente 2002. Mais ou menos é isso. Tentando fazer uma brincadeira, criar uma imagem em relação a esse carro da Ferrari. Imagine quando vier o carro novo, que o Schumacher já disse que é muito mais rápido do que esse carro. Então esses 28 segundos mostram a diferença que existe ainda da Ferrari para a Williams e para a McLaren. Vão ter que trabalhar muito, tipo aquela coisa, para agora aqui, sai correndo, pega um avião, vai para a fábrica, todo mundo trabalhar, piloto vai treinar na Europa, volta correndo para a Malásia, volta para a Europa para treinar de novo, para fazer alguma coisa, dentro da limitação de treino, do que é possível, pelo regulamento de treino, tem que trabalhar muito, muito, muito McLaren e Williams, porque está muito à frente a Ferrari. E Schumacher já completou 45 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Aí Montoya sustentando a segunda posição. E o Kimi Raikkonen vindo atrás dele.
vai de carona aí. Com o Raikkonen, você vê como ele travou o dianteiro esquerdo. Andando no limite, o Raikkonen tentando se aproximar do Montoya. Domingo depois do Fantástico, você vai ver o que está acontecendo, tudo que está acontecendo no Big Brother Brasil. O Kleber escolheu Helena para entrar naquela lista daqueles que saem depois do... Porque a Helena com mais alguém, para que se escolha um que o público vai escolher quem é que sai do Big Brother. Então, nesse domingo, depois do Fantástico Big Brother Brasil. E aqui você vê Kimi Raikkonen, vai com ele. O Raikkonen estreia em equipe grande e parece que com a mesma tranquilidade com que ele fez a sua primeira temporada na Fórmula 1 ano passado pela Sauber, estreando na Fórmula 1 depois de ter corrido apenas um ano de Fórmula Renault. Quer dizer, ele não passou sequer por fórmulas maiores, aquelas que normalmente dão acesso à Fórmula 1. Coincidentemente é o que acontece esse ano com o Felipe Massa também estreando no lugar que era do Raikkonen, estreando na equipe Sauber. Olha o Raikkonen na McLaren e que parece que está se dando bem. Isso complica um pouquinho, quer dizer, começa a complicar um pouquinho a situação do Coulthard. O Coulthard tem 7 anos de McLaren, dividiu a equipe com o Mika Hakkinen. Claro, o Mika Hakkinen, todo mundo sabe, é muito mais piloto que ele, foi bicampeão do mundo, rivalizou com o Schumacher, aí, disputou o título com o Schumacher sempre que pôde e acabou se retirando do automobilismo. Então, teoricamente, o Coulthard, o que ele pensou? Bom, agora é minha vez. E vai lutar, prometeu lutar e exigiu até da McLaren que a equipe concentre nele a sua briga para tentar o título mundial desse ano. Agora começam as coisas de uma maneira que o Coulthard não esperava. Quer dizer, começa o Raikkonen, do jeito que está aí, se terminar desse jeito, começa o Raikkonen fazendo um pódio e o Coulthard, teoricamente, fora dos pontos. Já está fora dos pontos, que já parou. Então, parou faz tempo. Já parou. E depois de todos os problemas que teve, acabou parando. Então a coisa começa a se complicar. O Ron Dennis, todo mundo conhece o Ron Dennis, ele deixa o Coulthard falar e dá todo o apoio a Coulthard. Agora a gente sabe que o que o Ron Dennis fala é da boca para fora. Porque na pista, mais ou menos até a metade do campeonato, é que as coisas vão se definir. Se o Raikkonen for esse piloto em ascensão, que parece ser, o Coulthard pode se prejudicar bastante com isso. Mas parece ficar claro hoje de que o Coulthard teve um problema sério. O Coulthard escapou do acidente, mas pode ter sobrado alguma coisa para ele ali do acidente. Algum detrito, algum pedaço de carro no chão. Alguma coisa pode ter acontecido ali. Pode ser problema de câmbio, pode ser problema de parte eletrônica, de chip. Mas pode até ter sobrado alguma coisa ali daquele acidente que ele pode ter colhido pelo caminho, porque ele, antes da primeira relargada, ele já deu aquela escapada. Na Stuart ali, ele já deu aquela escapada antes da primeira relargada. E ali saiu mais 2 vezes. Então ficou claro que ele teve algum problema. E no treino, Reginaldo, ele virou um 26,4 contra um 27,1 do Raikkonen. Ele foi 7 décimos mais rápido do que o Raikkonen. Quer dizer, ele fez a parte dele e fez o trabalho dele. Foi 7 décimos mais rápido do que o Raikkonen. Largava na frente do Raikkonen 7 décimos com carros iguais da mesma equipe. É um tempo significativo, uma diferença significativa. Então o Coulthard fez o dele, sentiu o problema. O que a gente pode dizer realmente é que o Raikkonen está bem aí. Já mostrou que está andando no limite, agora não está mais conseguindo andar no ritmo do Montoya, está 6 segundos atrás, mas já 2 ou 3 vezes teve que trazer o carro de volta, já provou que é um bom piloto, mas eu acho que ainda precisa um pouco de chão para ele começar a ameaçar a posição de primeiro piloto do Coulthard. Eu não tenho dúvida de que o Coulthard teve problema. Claro, um piloto com experiência de 125 grandes prêmios não cometeria erros daquele jeito. Ele teve problemas desde a primeira saída. Mas é a história, né, Galvão? Na McLaren, diante da frieza de um Ron Dennis, o que valem são os números, né? Na hora que os números, até a metade do campeonato, se eles estiverem favorecendo o Raikkonen, não adianta o Coulthard brigar por tempo de casa, que não vai valer.
48 voltas completadas, vamos pela volta de número 49. Schumacher tem 30 segundos de vantagem para Montoya, que tem mais de 5 segundos de vantagem para Raikkonen, que é o terceiro. Irvine vem em quarto com uma volta atrás. O Webber é o quinto, tem 2 voltas, está uma volta atrás do Irvine. O Irvine vai tranquilamente levando a Jaguar, que largou na penúltima fila, para uma 4ª posição. O Mika Salo vem em 6º lugar. O Young vem na 7ª posição. E o De La Rosa já perdeu mais uma volta, nem conta a posição do De La Rosa. De qualquer forma, são 8 os carros na pista. E aí a relação de todo mundo fora. Coulthard, Villeneuve, Frentzen, Bernoulli, Sato, Trulli, Barrichello, Ralf Schumacher, Fisichella, Felipe Massa, Heidfeld, Jason Button, Olivier Panis, McNish. É muito maior a lista dos que estão fora do que os que estão na pista, claro. Até porque são os 14 os que estão fora. E apenas 8 os carros que estão na pista. E nós vamos na volta de número 50. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. E aí vem Michael Schumacher para mais uma vitória. Se aproximando de mais uma vitória. Quando ele passar ali na linha de chegada, ele vai completar 50 voltas. Teremos 8 voltas para o final. Nesse tumultuado Grande Prêmio da Austrália, que prometia uma briga grande de Schumacher com Barrichello pela vitória. Barrichello largava na pole position. Schumacher era o segundo. O terceiro era Ralf Schumacher. O Ralf Schumacher atropelou o Rubens Barrichello. Tirou o Barrichello da corrida, mas tirou também o Fisichella, o Felipe Massa, o Heidfeld, Jason Button, o Olivier Panis. Tirou o McNish, tirou muita gente da corrida. Volta de número 51. E você vai ver na TV australiana mostrando Mark Webber na 5ª posição. João Pedro chamou. Agora chega a informação correta de que realmente o problema do David Coulthard foi com o câmbio desde o início e que no fim ele estava apenas com a 6ª marcha. E como agora é possível, os mecânicos estavam tentando corrigir esse problema pelo computador dentro do box, mas não conseguiram e ele foi obrigado a abandonar. É do jeito que ele alargava as curvas, que passou reto em algumas curvas. Fica tudo bem claro agora. O problema de marcha chegou a ter só a 6ª marcha, ficou travado na 6ª marcha, por isso virava em 45, em 44. Quando eles davam uma saidinha de curva, viravam uns 52, uns 53. Então ficou claro o problema de caixa de câmbio do David Coulthard. Mas é a tecnologia aumentando a cada ano que passa, Reginaldo, e agora existe a possibilidade. Eles não conseguiram fazer isso, mas existe a possibilidade de mexer no carro desde todo o sistema de telemetria lá no box. É uma novidade do regulamento desse ano, permitindo essa influência, mexer-se no carro através do box. Antes, essa telemetria só podia funcionar unilateralmente, do carro para o box. Agora também pode do box para o carro. É permitido. Volta de número 52 para Schumacher. Aí vem ele se aproximando para mais uma vitória. Tetracampeão mundial, recordista de vitórias. Aí vem Schumacher. Ele se aproxima, você está vendo o Mark Webber, e o Schumacher vai se aproximando da vitória de número 54. Em 163 grandes prêmios. É impressionante o aproveitamento do Schumacher. Ele que já conquistou 43 pole positions, já fez 44 voltas mais rápidas em corrida. E se vencer realmente essa prova, vai atingir 811 pontos acumulados em toda a carreira. E vai abrindo a temporada de 2002, se confirmar a vitória, atrás da marca de 5 títulos mundiais, que apenas Juan Manuel Fangio conquistou esses 5 títulos. Se bem que o Schumacher disse que não pode comparar muito, porque eles têm uma admiração enorme por aqueles pilotos daquela época. Dizia que eles não tinham segurança nenhuma, que cada vez que ele vê uma filmagem de uma corrida daquela época fica arrepiado. Quer dizer, também está fazendo a parte de relação pública dele. Ele não quer nenhuma espécie de comparação com os 5 títulos alcançados por Juan Manuel Fangio. Volta de número 52 para Michael Schumacher.
E tome um show de Mark Webber aí na televisão. É o piloto australiano que vai tentando chegar na 5ª posição e marcar 2 pontos para a Minardi. Ponto que a Minardi não marca, aliás, marcou um ponto só em 99, em setembro de 99 com o Genet. E agora também vai cair um pouco essa história de estrear marcando ponto, né? Porque o Raikkonen estreou marcando ponto aqui na Austrália no último ano, mas estreou marcando ponto, brigando com todo mundo ali, né? E o Mark Webber vai estrear marcando ponto. O carro da Toyota vai estrear marcando ponto, se terminar assim, mas caindo no colo deles, né? No Domingão do Faustão tem a presença de Malu Mader, falando sobre os personagens mais marcantes da carreira dela, Malu Mader, nesse domingo, 6 da tarde, no Domingão do Faustão. E não se esqueça, quinta-feira tem Brasil e Islândia preparatório, jogo preparatório da seleção brasileira visando a Copa do Mundo que vem por aí. Estaremos juntos lá em Cuiabá. Alô, Cuiabá, muita festa para a seleção brasileira. O jogo começa às 22h40, que tem fuso horário. 21h40 lá, horário de Cuiabá, horário oficial de Brasília, 22h40. Vamos estar juntos aí para acompanhar a seleção brasileira, começando sim a viver as emoções já da Copa do Mundo. Volta de número 53 para Schumacher, serão 58 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. Aí o comparativo 31,0 contra 30,0. Comparativo do Schumacher com o Montoya. E se terminar assim, Reginaldo, termina o campeonato como começa o campeonato como terminou, né? A Ferrari na frente, a Williams atrás e a McLaren próxima da Williams. Mais ou menos pela capacidade, foi assim que terminou. Só está faltando aí a Sauber, que pelas posições... O Ralf Schumacher não deixou, tirou os 2 carros da Sauber logo de saída. E pelas posições de largada dessa corrida, a coisa se repetiria. Ela vai estar na briga pelo 4º lugar no Campeonato Mundial de Construtores, que foi o que ela conseguiu. Agora realmente o Schumacher está sobrando aí, e é o 7º ano, a 7ª temporada de Schumacher na Ferrari. Vale dizer que, com exceção da primeira, na primeira em 96, ele ficou atrás das 2 Williams, quando de Rio e Villeneuve. Mas em todas as outras, ele levou a equipe a lutar pelo título, inclusive em 99, não com ele, mas graças aos resultados dele antes dele fraturar a perna. E depois, quando ele voltou ainda, depois que ele se recuperou, ele ajudou o Irvine a ir para a luta até o final com o Hackney, acabou ganhando o Hackney, mas o Irvine esteve na luta. Mas em todas ele levou a Ferrari a lutar pelo título. Em 97, perdeu para a Villeneuve da Williams, aquela decisão lá tumultuada, polêmica, de Jerez de la Frontera. Em 98, perdeu para o Hackney, na McLaren. Em 99 foi o ano que ele quebrou a perna, o Irvine acabou sendo vice do Hackney. Em 2000 e 2001, o Schumacher foi campeão com muita folga. E vale lembrar que nesses 2 anos em que ele foi campeão, ele começou na Austrália com vitória. Esse resultado que ele está para conseguir de novo, agora está para repetir a 3ª vitória consecutiva. E nos anos em que ele começou ganhando, ele levou o título também. E está na volta de número 55, Schumacher, serão 58 voltas no Grande Prêmio da Austrália. Daqui a 2 semanas, o Grande Prêmio da Malásia. E a corrida será às 4 da madrugada. Mais tarde um pouco. Olha, a gente está vendo aí a diferença entre Schumacher e Montoya, mas lá atrás, aí ó, tem uma briguinha. O Mark Webber que está em 5º e o Salo que está em 6º. O Salo estreando com a Toyota. Mas o Salo está chegando. E faltam 4 voltas. O Salo tenta se aproximar ali. O Salo virou agora 1:33.545. O Webber respondeu com 1:33.296. Na volta anterior, a diferença entre eles era de 3 segundos, ponto 8. O Irvine está bem à frente, na 4ª posição, tem uma 4ª posição tranquila. O Schumacher já completa a volta de número 55. Vamos para as últimas 3 voltas e o Salo tenta se aproximar. Olha a diferença que eu disse que era de 3.8, já cai para 2.3. Vai chegando o Salo. Vai chegando o Mika Salo, tem mais experiência.
Passou um ano fora da Fórmula 1, porque passou um ano treinando, mas passou treinando 2 anos treinando exaustivamente. Nesse projeto da Toyota, a diferença você viu de 2.3, cai para 2.0, vem tirando muito o Salo. 3 voltas pro final, ele vai encostar, ele vai partir para a briga, para lutar por essa 5ª posição, e vai ser uma festa na Toyota, porque o que tem de técnicos, tem jornalistas do Japão, de rádio, de televisão, de jornal, de revista, Daqui que a gente ficam vê o rondando boxe. ali o boxe da Toyota, é uma multidão. Daqui a gente vê a expressão deles torcendo por essa ultrapassagem aí. E parece que não vai ter erro, não. Eles completam a volta, o Schumacher está na metade da volta número 55 e o Salo vem para cima. Eles, como já tem dificuldade de contornar as curvas ali, o Mark Webber, de levar a Minardi. E o Salo vem vindo para cima. Quer ver a atravessada que ele deu? Que eu estou dizendo que ele está com dificuldade de contornar as curvas já, repare. Olha só como ele atravessou, quase que ele sai da pista. Por isso o Salo já mergulhou, já foi para cima e já encostou ali. Essa briga vale a 5ª posição. Mark Webber da Minardi e Mika Salo da Toyota. Vai para cima o Salo. Com isso o Schumacher já completou 56 voltas. A essa altura o Webber não tem que defender muito isso não, né? Porque ele defende, sai, bate, roda, estraga tudo na estreia dele. Será que ele vai ter outra chance de pontuar nesse ano? Ele perde o 5º lugar, vai para 6º, faz o ponto do mesmo jeito para Minardi. Porque muito provavelmente não vai ter outra chance durante toda a temporada de marcar um pontinho. E tá em casa, na estreia, o Salo vai para cima. Mika Salo vai para cima. Webber é o 5º, Mika Salo é o 6º. Schumacher, Montoya e Raikkonen já completaram 56 voltas, restando menos de 2 voltas para o final. Aí o Salo vem para cima. Defende o Webber, olha como a diferença de velocidade é grande. E o Webber quer defender. Capaz de estragar a corrida dos dois. E o Young ser o 5º colocado. Aí é demais, era só o que faltava. E de grande favorito, o Mark Webber exagerou às vezes em defender posições na 3000, por isso perdeu o campeonato. Ele quer fazer um bonito em casa. A torcida está toda com ele. Schumacher vem para completar 57 voltas. Salo perde um pouco o contato ali. Olha como balança também o Salo. Essa briga vale a 5ª posição. Um piloto estreante e uma equipe estreante na Fórmula 1. E quem rodou foi o Salo. E vibrou a torcida aqui. Na arquibancada principal aqui na reta, que fica acompanhando a mesma imagem que você está vendo no Brasil, fica acompanhando no telão. Quando se esperava que rodasse o Mark Webber, quem rodou foi o Salo. É isso, amigo. Automobilismo. O piloto briga até o final com todas as forças que tem. E agora ele garantiu aí a 5ª posição. Volta final para Schumacher. Olha a galera como gostou do Mark Webber aí. Schumacher, Montoya e Raikkonen completaram 57 voltas. Vamos para a volta final. Aí vem Michael Schumacher. Para a 54ª vitória da carreira deste alemão fantástico, tetracampeão mundial, que abre a temporada de 2002 rumo ao Penta. E é o que a gente quer que o futebol brasileiro faça também na Coreia, que abra a Copa do Mundo rumo ao Penta. A Copa começa dia 30 de maio, o Brasil joga dia 3 de junho. Aí Schumacher vem para a vitória, 54ª vitória da carreira de Michael Schumacher. Vai largar com 10 pontos, o Montoya vai ficar com 6, o Raikkonen vai ficar com 4. Rubinho, Coulthard e Ralf Schumacher, aqueles que devem participar da briga, ficam fora. Ficaram logo na largada, aí vem Schumacher. Aí vem ele lento para comemorar a vitória, vem Schumacher. Michael Schumacher para vencer, uma corrida tumultuada, complicada. Schumacher lento, passa lento, comemora com a equipe da Ferrari e vence o Grande Prêmio da Austrália. Schumacher vence mais uma vez. Vitória de número 54 na carreira de Schumacher. Ele abre a temporada de 2002 na frente em busca do Penta. Festa ali da Williams, Montoya em segundo. E Kimi Raikkonen chegando na 3ª posição, completando o pódio. Ferrari, Williams e McLaren mais uma vez vão formar o pódio. Corrida em que Rubinho fez a pole position, não chegou à primeira curva, foi atropelado pelo Ralf Schumacher. O Henrique Bernoldi nem conseguiu largar, só largou na 8ª volta e depois tomou bandeira preta. E Felipe Massa,
que impressionou pelos treinos, pela forma com que participou dos treinos. Largava na 9ª posição, tinha sido o 6º no warm-up. Se livrou da batida dos que estavam à frente ali na batida, mas foi atingido de forma forte por trás ali pelo Fisichella. Também ficou ali na largada. E a primeira corrida realmente do Felipe Massa fica para daqui a 2 semanas na Malásia. Vitória de Schumacher. Montoya em segundo, Raikkonen em terceiro. Voltamos já já ao vivo aqui de Melbourne, na Austrália. Globo, a gente se vê por aqui. Existem muitos bancos vides e não ter fronteiras. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos ao vivo aqui de Albert Park, Melbourne, na Austrália. E a festa, a invasão de pista também já vai se tornando uma tradição aqui em Melbourne na temporada de abertura, na corrida de abertura da temporada. Aí a vibração do Webber, recuperação de imagem, vibrou muito, chegando em 5º lugar. Estreia dele correndo em casa. A vitória de Schumacher. Schumacher tem 10 pontos, Montoya tem 6, Raikkonen tem 4, Irvine tem 3, Webber tem 2, Mika Salo tem 1 ponto. Completaram a prova Young e o De La Rosa com 4 voltas atrás. Aí o Schumacher cumprimenta ali o Herbie Blush, antigo membro da equipe Brabham, e depois continuou trabalhando com Bernie Eccleston o resto da vida. Tá aí uma figura queridíssima. Ele é da FIA, o Herbie Blush, cumprimentado ali pelo Schumacher. Ferrari 10 pontos, BMW 6, McLaren 4, Jaguar 3, Minardi 2. A Toyota tem 1, são as equipes, a equipe Toyota estreando e marcando ponto. Seguem as imagens aí da vibração do Webber, e já está lá no box. Uma corrida que, o mínimo que se pode dizer do Ralf Schumacher, no mínimo ele foi imprudente. Teria mais, estragou a corrida. Mais uma lambança do Ralf Schumacher, Reginaldo. Na verdade, esse acidente da largada, o acidente do Ralf, ofuscou até boas estreias. O caso da equipe Renault com o Trulli, que segurou o Schumacher até ele rodar e bater, porque exatamente passou do ponto, estava simplesmente segurando um Schumacher atrás dele. A estreia de Massa, que lá largando em 9º, que a Sauber confirmando que é a mesma equipe forte que foi no ano passado. Mas acabou dando, por exemplo, esse aí que você vê vibrando desse jeito. Imagine, estreando na Fórmula 1 em casa, diante da sua torcida, terminando em 5º e levando a Minardi a marcar pontos, o que não acontecia desde setembro de 99. Agora há pouco a gente viu, no finalzinho da imagem aí, o Paul Stoddart, o dono da equipe, que também é australiano, nitidamente dizendo, é incrível o que está acontecendo, a gente estreando aqui, marcando pontos. Schumacher, Montoya, Raikkonen, os três do pódio é uma coisa normal, porque é Ferrari, Williams e McLaren, e depois vem o Irvine, com muita sorte, com muita experiência, levando o seu fraquíssimo carro ao 4º lugar, o Mark Webber e o Mika Salo voltando à Fórmula 1 depois de 2 anos, fazendo a Toyota na sua primeira tentativa de participar de um campeonato mundial de Fórmula 1, marcando ponto. Nas condições que a gente sabe como é que foi, mas marcou. Aí o Mark Webber, herói nacional australiano no dia de hoje. Uma equipe nitidamente italiana do Giancarlo Minardi, que vai ficando com cara de Austrália, porque o Stoddart, o dono, é australiano. O principal piloto agora, o Mark Webber, é australiano. Consegue pontos depois de 3 anos. Não sabe o que fazer o Stoddart. Ele não sabe se ri, se ele chora, o que ele faz. Milionário de transportes aéreos, de transportes de carga. Que mora na Inglaterra. Mas é australiano, entrou nessa aventura da Fórmula 1. Até agora só tinha motivo para se lamentar de ter entrado nessa história de Fórmula 1. Hoje está vivendo um momento feliz ali o Stoddart. E aí Schumacher, a comemoração característica do Schumacher, o lugar lá no alto do pódio, que ele está tão acostumado, é o lugar de direito do Schumacher. O Rubinho tinha tudo para estar nesse pódio hoje, sem dúvida nenhuma. À direita dele o Montoya, à esquerda o Raikkonen e o hino alemão.
vibração de Schumacher, a terceira vitória consecutiva dele aqui em Melbourne, 2000, 2001, agora 2002, e vamos ao hino italiano. É um tipo de comemoração a qual a gente está bem acostumado, que já viu 54 vezes. Está aí o Schumacher. Esse é Schumacher. Vai receber o prêmio Schumacher. Alguns casamentos marcam história na Fórmula 1, né? Por exemplo, de Jack Stewart com a Tyrrell. Vamos trazer aqui para o Brasil de Nelson Piquet com a Brabham, de Ayrton Senna com a McLaren. Mas nenhum casamento acabou gerando tanto sucesso, que são os filhos, né, de um casamento de um piloto com uma equipe. Acabou gerando tantas vitórias e tantos sucessos como esse casamento de Ferrari com Schumacher. Tá aí o Schumi no alto do pódio, o Montoya mostrando que vai ser adversário, com a segunda posição. Na estreia do Kimi Raikkonen, importante para ele. Recebendo agora o prêmio, aplaudido ali por Schumacher e por Montoya. E na realidade começa tudo como terminou em 2001. Vitória da Ferrari, Schumacher no alto do pódio, Schumacher liderando o campeonato, Schumacher estourando o champanhe, Schumacher fazendo a festa. Ele é o gênio da Fórmula 1, ele domina a Fórmula 1, ele faz o espetáculo. Ele comanda a festa do pódio. Será que ele vai comandar de novo a festa da Malásia daqui a 2 semanas? Vamos ver. Estaremos juntos conferindo. Nessa quinta tem Brasil e Islândia, hein? 10h40, direto de Cuiabá. 9h40 para você que é de Cuiabá. Brasil e Islândia, preparação para a Copa do Mundo. Daqui a 2 semanas, Malásia, de novo. Será que vai se repetir a história? Schumacher vai estar no alto do pódio? Não é difícil. Vamos esperar. Bernoulli, vamos esperar. Rubens Barrichello, que vai chegar mordido, e o Felipe Massa, que vai mostrar serviços. Aguarde que o Felipe Massa vai dar muitas alegrias ao torcedor brasileiro. Schumacher no alto do pódio. Ferrari vencendo. Começa o ano como terminou o outro, como começou o outro e tinha terminado o outro anterior. Festa de Schumacher. Voltamos daqui a 2 semanas. Fique agora com Serginho Grossman, agitando a sua madrugada de sábado para domingo. Que horas são no Brasil? 1:50? Altas horas da madrugada. Altas horas, Serginho Grossman. Schumacher não pode. Você já viu isso, né? Sem dúvida vai ver muitas vezes mais. Grande abraço a todos. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2002. Oferecimento Banco Real, o banco da sua vida. Ipiranga.